Olá, amigos e irmãos, aqui é o evangelista Marcos Roberto Rosa. Espero que o som esteja bom para poder você participar com a gente. E nós estaremos falando hoje é terça-feira, o dia que eu gravo, o dia 7 de abril, o ano é 2026. A hora que eu estou gravando, 9 horas e 3 minutos da manhã. Hoje é terça-feira, a leitura diária de terça-feira está registrada em Hebreus capítulo 11, do versículo 17 ao versículo de número 19. O título da leitura diária é A Fé de Abraão é Provada. O título da lição que estudaremos no domingo na Escola Bíblica Dominical, A Fé de Abraão nas Promessas de Deus, a lição de número 2, do dia 12 de abril. Perfeito. Essa leitura diária de terça-feira, A Fé de Abraão Aprovada, ela tem aqui uma chave, né? Ela tem aqui elementos importantes que você precisa incrementar na sua leitura semanal, né? Porque a leitura diária ela é como um panorama sobre a lição que você vai estudar. Eu não estou nem falando do conteúdo da lição. Estou falando apenas do tema da terça-feira, que é a fé de Abraão, ela é provada. Hebreus 11, 17. O que está escrito em Hebreus 11, 17? Vamos lá. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado, assim aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito, o único filho. Você sabe quantos anos Abraão foi ter o seu filho? Abraão tinha completado 100 anos de idade. Esperou muito tempo, não esperou? Só que agora a fé de Abraão é colocada à prova. Abraão, ofereça o seu filho a mim em sacrifício. Abraão topou. Versículo 18 diz, segundo sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para, até dentre os mortos, o ressuscitar. Então, se Abraão, lembra que Deus fez promessa para Abraão? A tua descendência será numerosa, em ti serão benditas todas as nações da terra, tal, aquela promessa. Então, ela é colocada agora em xeque. Agora, quando Deus pede Isaque em sacrifício, provando a fé de Abraão. O versículo 19, e daí também em figura ele recobrou. Né? Então, pense bem, o homem que levou quase uma vida inteira esperando a promessa, Abraão. Se você for ler o texto, chegou um período da vida de Abraão que eles pensaram que eles não iam ter filho, mesmo tendo fé. Mesmo você tendo fé, pode acontecer de você pensar, poxa, será que Deus não está querendo isso aqui não? Sara, a Sara falou com Abraão, meu marido, Deus pode aprovar isso aqui, já que nós já estamos velhos, porque geralmente Deus ele gosta de levar, preste muito bem atenção, aquele que vive na direção de Deus, Deus leva ele a altas temperaturas. É muito bonito você falar de Deus no microfone, você falar, tem gente que fala que Deus é lindo, Deus é lindo, Deus é isso, Deus é aquilo, mas na hora que a fé é aprovada, a pessoa até pode falar outras coisas. Tá entendendo? Então, no microfone, nós somos os poderosos ali, na palavra, no louvor. Tem um hino muito bem cantado aí, a maioria, muitos hinos bem cantados, que do crente afirmando fidelidade a Deus. Mas na hora de colocar a prova, muitos não conseguem suportar a prova. Por quê? Porque não confia totalmente. Porque a fé vacila.
A fé de Abraão também entrou por esse contexto. Lembra lá de Agar? Mandaram Agar dormir com Abraão. A própria esposa sugeriu isso. Com 85 anos, nasce quem? Ismael. Não era aquilo que Deus queria. Você sabe quantos anos levou depois para poder nascer o filho da promessa? Se Abraão, se Agar deu à luz a Isaac, Abraão tinha 85 anos, quando Abraão teve Isaac, a Bíblia está dizendo lá nos textos seguintes, que a idade de Abraão era de 100 anos quando nasceu Isaac. Então, a diferença aí de um tempo para o outro em torno de 15 anos. Meu amigo, depois da questão de Ismael lá, que nasceu, levou mais 15 anos para o filho da promessa nascer. Agora Deus pede ele, tudo aquilo que Abraão passou, Deus pede ele em sacrifício. E Deus não está pedindo isso da gente. Cada homem vive uma história diferente uma da outra. As histórias podem ser parecidas, mas não iguais. Deus não está pedindo isso da gente, não. Entrega o teu filho em sacrifício. Não. Ele pode pedir outras coisas que tenham menos impacto na nossa vida, mas nós não aceitamos. Você quer ver? Vamos pensar um pouco aqui, vamos pensar em coisas que não sejam exigentes assim. O que Deus pede de você? Exemplo. Qual é a prova que você está passando? Já pensou bem? É dureza, não é? Há uma confiança sublime ao mesmo tempo pungente na fé perfeita, como é revelada em Abraão quando ele, sendo provado, colocado à prova, ofereceu Isaac. O autor deliberadamente ressalta a severidade intensa desse teste. Aquele que recebera, acolhera, recebera com alegria as promessas, ofereceu, estava no ato de oferecer o seu unigênito, de quem foi dito, em Isaac será chamada a tua descendência. Como que Deus ia concluir aquele sacrifício? Se o próprio Deus mesmo promete, Deus já deixou ali as chaves para Abraão entender. Como é que Deus fala assim, meu filho, em Isaac, a sua descendência será abençoada. Agora Deus pede sacrifício. Abraão não temeu, ele pegou o menino ainda ajudou, foi. O menino até perguntou, pai, tá tudo certo aqui, material, tudo para eu poder fazer o sacrifício, cadê o cordeiro? O que Abraão responde para Isaac? Meu filho, Deus proverá. Aleluia! Deus proverá. E proveu. O servo de Deus precisa sempre acreditar. Não tem agora, mas Deus proverá. Eu consigo sentir a presença de Deus só de poder falar isso aqui com você. No versículo 18, fazendo um comentário sobre... Para alguém com menos fé, isso poderia parecer um completo despedaçar de esperanças. Mas o equilíbrio de Abraão tinha uma simples explicação. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos ressuscitar. E daí também, em figura, ele cobrou, isto é, figuramente falando. Isaac era um dom da vida a partir da morte. O Deus que fez um milagre quanto ao cumprimento da promessa, poderia realizar mais um. Abraão acreditava piamente nessa condição. A expressão era poderoso não atribuiu a Abraão a certeza de que Deus faria mais que ele poderia fazer, tem capacidade de fazer. Esta era a única solução que Abraão conseguia enxergar
mas a sua confiança era tão grande na integridade de Deus que sentiu-se perfeitamente seguro de que obedecer absolutamente e deixar os caminhos e meios para Deus é importante observar que Abraão venceu esta prova porque Isaac nunca havia se tornado um ídolo. E aqui nós temos vários pontos a serem observados aqui. Vezes por outra, nossa fé é provada, é testada para ver se temos mesmo. E às vezes nossa fé ela é provada com pouca exigência de cumprirmos a missão para a qual Deus nos chamou. Você é o quê? É um auxiliar de trabalho? É um obreiro? É um diácono? É um presbítero? É um pastor? É um missionário? É um evangelista? É uma líder de círculo de oração? Líder de mocidade? De adolescente? De família? De que você cuida? O seu trabalho está te deixando exausto ou exausta? No nosso trabalho, no trabalho daquele que exerce na presença de Deus, não espere gratidão do povo. Não, espere de Deus. Porque se Deus nos chamou para servir, nós precisamos entender que toda a trajetória ela tem barreiras a ser superadas. Ela tem os objetivos, obstáculos a serem superados. Entende? Então tenha fé, exerça essa fé que você expressa no louvor, expressa na palavra, exerça essa fé na prática. Eu tenho certeza que a sua vida será completa. Nesta passagem vemos a fé testada e triunfante. Primeiro, a fé é testada. Letra A. Quando os sacrifícios exigidos parecem excessivos. Letra B. Quando os ministérios da providência permanecem insolúveis. Letra C. Quando a promessa de Deus parece irrealizável. Ou seja, você recebeu a promessa, mas cadê ela? Não veio ainda, né? Segundo, letra A. Fé triunfa, né? A fé triunfa porque, letra A, ela é acreditada na grandeza de Deus, apesar das dificuldades. Isso quer dizer que nós não somos isentos das dificuldades, mesmo tendo fé. Às vezes a gente, porque é crente, serve a Deus, a gente acha que tudo vai dar certo, tudo vai funcionar certinho. Não, não vai. Vai ter problema, vai ter perrengue, vai ter dificuldade, vai ter dias de choro, vai ter dias de lágrima, dia de noite mal dormida, dia de angústia, dia de tristeza, mas o Deus eterno cuidará de tudo para que você vença. Né? Letra B. Confia na bondade de Deus apesar das aparências. C. Obedece às ordens de Deus apesar das consequências. Então a fidelidade, a fé nossa, ela é testada todos os dias. Eu tive a minha testada e às vezes eu tenho. Às vezes tem coisa que eu não quero fazer, mas Deus me manda fazer. Mas depois eu entendo que era necessário que eu fizesse. Porque Deus ele vai construindo pontes, vai nos estruturando até entendermos a sua vontade. Qual é a vontade de Deus? Nos redimir, nos salvar da perdição eterna. Que Deus abençoe a sua vida. Espero que essa leitura diária tenha te ajudado. No nome de Jesus. Então se inscreva no nosso canal, curta, comente, compartilhe. E daqui a pouco eu volto para a próxima leitura diária.